Estamos aqui hoje na Clínica Dias para falar de um assunto muito especial: cirurgia plástica masculina. E muitas vezes os homens têm um certo receio, até por questão cultural, de estar procurando médicos especializados nessa área. E eu aqui com o Dr. Luiz Fernando tenho certeza que você vai se sentir super à vontade. E muito obrigada por nos receber aqui hoje, Dr. Luiz Fernando. Eu que agradeço a vinda de vocês aqui. Dr. Luiz Fernando, como estava comentando agora, muitas vezes os homens têm um receio, de procurar. Mas eu vou lá para falar que eu não estou gostando do meu nariz, ou minha panturrilha, eu quero quero tirar um pouco daqui, um pouco dali. Como é que é essa relação de você com os pacientes do sexo masculino? Os pacientes do sexo masculino, na verdade, eles sempre fazem muito menos cirurgias plásticas, estéticas, do que pacientes do sexo feminino. Tem melhorado, tem diminuído essa diferença, mas ainda ela é grande, tá? Quer dizer, uma das cirurgias que é muito mais comum no homem é o implante ou o transplante de cabelo. Nós temos, assim, mais de 90%, a grande maioria é paciente do sexo masculino. As outras cirurgias, na verdade, é mais comum mulher. Mas o homem vem buscando cirurgia nasal, rinoplastia. Nós corrigimos recentemente, antes de ontem, uma paciente, um menino de 14 anos, que tinha orelhinha bamba, sexo masculino. Então, na verdade, nariz, orelha, mesmo cirurgia do rejuvenescimento facial, plástica de face, paciente do sexo masculino procura. Tem uma diferençazinha, porque ele tem barba, mas a técnica é muito parecida. No caso da mama, por exemplo, é a ginecomastia, que é a cirurgia plástica mamária no homem. Na verdade, você tem que retirar aquele tecido. Ele tem também ele quer aumentar a panturrilha, por exemplo. Ele pode querer fazer uma lipoaspiração, uma lipoescultura. Então, a maioria das cirurgias que você indica para a mulher, indica para o homem também. E a gente percebe que também os homens são mais vaidosos hoje, E como é que funciona? Nós vimos na outra matéria a prótese da panturrilha. Até eu já achei interessante porque ele é formado de um gominho. Sim. Como é que é feita essa cirurgia? Qual a finalidade dela? Então, o paciente, ele vai submeter a uma cirurgia de implante de prótese em panturrilha quando ele acha que a perna dele está fina. Então, a prótese panturrilha é para a panturrilha, não é para a canela. Às vezes o paciente vem aqui, eu quero engrossar minha canela. Isso não vai adiantar. É que muitas vezes, no caso da perna, a gente faz uma associação de procedimento. Que procedimento você tem para aumentar a perna? Enxerto de gordura e prótese de panturrilha. Só que a prótese de panturrilha você tem que pôr no local específico, local que ela vai ser locada, que é na batata da perna. Na verdade, na cabeça medial e lateral de um músculo chamado gastrocnêmio. A gordura você pode colocar na canela, então você pode obter uma melhora discreta do volume da canela, mas é o aumento da perna, panturrilha, mais perna globalmente. Você pode fazer só prótese ou prótese mais gordura. Agora, o que a gente nota aqui, eu já recebi com uma certa frequência, é aquele paciente do sexo masculino que faz academia, então ele não consegue volume para a perna. Porque é difícil você ter volume para a perna. Aí ele vem, olha, eu queria volume para a perna. E aí você indica a prótese de panturrilha. E a cicatriz? A cicatriz é feita na dobrinha atrás do joelho, na parte posterior. Tá? Então você faz uma cicatriz de 3 centímetros mais ou menos e você introduz a prótese. Muito perceptível, É muito pouco perceptível. Só se o paciente evoluir com uma cicatriz na estética. Mas a maioria dos pacientes que cicatrizam bem, a cicatriz fica muito pouco perceptível. Eu vi recentemente uma matéria que estão colocando no peito também prótese. É comum, doutor? É pouco comum. Ela está tomando um pouquinho mais de popularidade. É a mesma história que eu falei da panturrilha. Quer dizer, a pessoa quer o quê? Quer aumentar a panturrilha, coloca uma prótese na panturrilha. A pessoa quer aumentar a região peitoral, coloca uma prótese na região peitoral. Difere um pouquinho da prótese feminina porque é uma prótese mais rígida, mais chata e colocada acima do sulco, porque o objetivo é mimetizar exatamente o músculo peitoral maior. Nenhum homem que quer fazer essa cirurgia quer ter mama, não é isso. Então, se você colocar abaixo do sulco, vai ficar com aspecto de mama. Então, essa cirurgia é realizada também pela axila e você coloca uma prótese diferente da mamária, tanto em forma quanto em consistência, numa região adequada para o quê? Para fazer um volume do músculo peitoral maior.
E essa prótese também é como das mulheres, tem que haver troca, ela não é permanente, né? Não existe nenhuma prótese que você pode considerar definitiva. Isso é bom, é bom que seja esclarecido. Nem as próteses de silicone para face, por exemplo. Uma prótese, por exemplo, de silicone para mento ou de silicone para malar, a pessoa pode um dia ter que trocar, tá? A diferença é o seguinte: quando você coloca uma prótese numa paciente de 65 ou num paciente de 65 anos, a probabilidade de precisar trocar é bem menor do que quando você coloca num paciente de 20 por simples questão de expectativa de vida. Mas toda prótese pode precisar ser trocada um dia. E todos os procedimentos cirúrgicos, né, no caso masculino, ele é igual ao da mulher? Os homens têm um outro metabolismo, eles absorvem mais, é mais rápido? Não, o homem de um modo geral, ele é um pouco mais medroso. E pelo fato dele ser um pouco menos vaidoso, as mulheres são muito mais vaidosas, então a procura é menor. Teoricamente não deveria existir essa procura muito maior de cirurgia estética pelas mulheres do que pelos homens. Mas muitos homens se conformam. Por exemplo, ele tem a barriguinha dele, está conformado. Ele tem muitas vezes até a calvície, ele está conformado. Ele tem aquele excessozinho daqui de pele, ele está conformado. A mulher já não. É lógico que umas estão conformadas, mas a maioria delas começa a ficar com a barriguinha e já procuram o que está acontecendo. Isso, na verdade, não é só na estética. É na estética, mas até, por exemplo, que mulher que procura o ginecologista? Quase todas. E hoje eu vi uma reportagem que 51% dos homens não vão no urologista. Então, o homem já é isso dele, quer dizer, ele já não é de procurar muito o médico. Isso quando precisa. Você imagina algo estético. Então, o que tem mudado ao longo dos anos é que alguns têm percebido que aquilo é interessante, que gera um benefício. Então, não só na questão de cirurgia plástica, como nos procedimentos estéticos, nós temos hoje vários pacientes buscando para fazer preenchimento, para fazer toxina botulínica. Por quê? Porque tem resultado, acha interessante, vê que não é o bicho de 7 cabeças e volta. É até isso que eu ia perguntar, né? Como é que está a procura dos homens nessa questão estética, né? Porque a gente percebe que cada vez mais os cremes tem na linha cosmética uma diversidade enorme, questão de cabelo também, né? Os homens com uma linha própria para eles. Então, nessa questão também, a procura deles é mais... Tem aumentado, porque tem muitos que não se preocupam mesmo. Mas o que acontece? Reflete até, às vezes, mais na medicina estética do que na cirurgia plástica, pela simplicidade do que é feito. Então, a pessoa, por exemplo, mesmo que ela seja vaidosa, porque tem a vaidade e tem o medo. Então, às vezes ela é muito vaidosa, mas ela fala assim, puxa vida, mas eu não vou fazer uma cirurgia, uma anestesia. O homem é mais medroso, na minha opinião. Então, o que acontece? Ele acaba fazendo mais até procedimentos estéticos que ele percebe, que ele faz e vai embora na mesma hora, não tem internação, não tem nada. Então, tem dois fatores que limitam de um modo geral. É a menor vaidade e também o medo. Né? Agora, na restauração capilar, não, né? Porque eu acho que a procura, porque é uma coisa que deve incomodar muitos homens. E a gente sabe, né, nós temos uma matéria recentemente, que hoje em dia, como cresceu a procura e como você também faz um trabalho super especializado nessa área, né, doutor Luiz Fernando? No caso da calvície é interessante porque é diferente daquela calvície estabelecida. Se você conversar com uma pessoa que tem calvície faz 10 anos, 5, 20 anos, ele está totalmente conformado. Se você pegar uma pessoa que está, ele até pode falar assim, eu até gostaria de ter cabelo, mas ele não tem porque ele já se acostumou. Então a gente tem, muitas vezes, aquele paciente que está começando a perder e aí ele está incomodado, porque ele sempre teve muito cabelo, ele está perdendo o cabelo. Então você faz o tratamento clínico, indica o cirúrgico e você consegue, no mínimo, um retardo importante na perda de cabelo. Então, homem realmente procura mais, porque também tem muito mais homem calvo do que mulher. Por isso. E a cirurgia também nessa área é muito simples, né? Nós temos essa matéria recentemente. E nem é feita aqui mesmo na sua clínica, considero muito simples. A maioria das cirurgias, na minha opinião, são simples. Essa, especificamente, nós fazemos a maioria com local, tá? Acontece que o fato de você fazer com uma anestesia geral, por exemplo, no meu ponto de vista, e no ponto de vista da maioria dos médicos, isso não é uma coisa que você pode considerar como agravante ou menos seguro. É extremamente seguro também. E assim, quando eu
imagino, né, os homens que estão nos assistindo em casa, tem alguma curiosidade, alguma dúvida, essa vinda para o consultório, às vezes é uma coisa meio delicada, mas a pessoa pode marcar um horário, falar assim, olha, eu quero conversar só com o doutor Luiz Fernando, tá? Pode ser uma coisa mais discreta, tem como fazer isso? Claro, porque a conversa que nós estamos tendo aqui é genérica. Quando o paciente vem aqui na clínica, a gente vai conversar especificamente. A primeira pergunta que eu faço para o paciente é o que lhe incomoda. Às vezes tem várias coisas, ele lista, mas às vezes aqui é uma queixa específica. Eu gostaria de aumentar um pouquinho o meu queixo. A gente vai discutir as possibilidades que tem de avanço de mento. Eu gostaria de melhorar meu nariz porque tem isso aqui. Eu gostaria de corrigir minha orelhinha. Eu acho que eu tenho mama. Espera um pouquinho, você tem mama mesmo. Vamos pedir um ultrassom para ver, para confirmar se a presença é mais gordura, é mais glândula, avaliar e fazer a cirurgia de ginecomastia, lipo e assim por diante. Então ele vai trazer o problema, nós vamos avaliar, discutir como que é a cirurgia pré, pós e marcar. Eu acho que isso é um convite, né? Porque muitas vezes a pessoa fica, vou chegar lá, tem um monte de gente na sala. Não, você já liga, já marca seu horário, né, doutor Luiz Fernando? Tudo pré-agendado. Pré-agendado, você não tem que ficar, porque muitas vezes eu imagino na sala de espera os homens, né? Sim. Ele fica constrangido. Nosso diretor está até rindo, porque eu acho que ele é um caso como esse. Mas se você marcando, agendando com antecedência, falando, eu queria conversar diretamente, uma coisa... É simples, né? O endereço está na tela, o doutor Luiz Fernando é uma pessoa muito acessível e você, olha, hoje em dia as mulheres gostam de homens mais bonitos, né? Homens mais elegantes, homens que se cuidem mais, não é, doutor Luiz Fernando? Isso sem sombra de dúvida. E aqui na Clínica Dias você vai poder encontrar todas as especialidades, tirar todas as suas dúvidas, viu? Não fiquem em casa pensando não, vem pra cá. E eu queria agradecer mais uma vez essa oportunidade, doutor Luiz Fernando, porque os assuntos são vários, né? Os assuntos, você sempre com sua simpatia, você sempre procurando nos atender da maior maneira possível. Muito obrigada por seu carinho. Eu que agradeço a vinda de vocês aqui. E só para aproveitar, deixa que você falou, às vezes você comentou aí de fila, gente, dá aspecto aqui quando você vai no hospital público, aquele monte de gente. Não, aqui eu nem gosto daquele excesso de movimento, então a gente marca pré-agendado, o paciente praticamente espera muito pouco na sala de espera ou nem espera, exatamente porque um objetivo nosso é esse mesmo, tá? Mais privacidade. Aliás, privacidade para o paciente é o que a gente busca aqui. Tanto é que nós fizemos o centro cirúrgico exatamente para isso também, para ele não ter aquele... vou fazer uma cirurgia e encontro de repente com pessoas. O que você está fazendo aqui? Ixi, não queria que ficasse sabendo. Então, privacidade. Isso é um assunto importante, não é verdade? Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Obrigada. E você, muito obrigada pela sua companhia. Eu espero você no próximo programa. Até mais.